Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a coletiva do Tite, né? Depois desse jogaço aí do Flamengo e Fluminense. O Flamengo amassou o Fluminense primeiro e segundo tempo. Amassou. Teve chance aí de fazer um caminhão de gol, né? Perderam muito gols. O Tite até fala sobre isso na coletiva, vocês vão conferir, tá bom? E no final da coletiva a gente faz aqui uma análise do jogo. Mas na minha opinião o Flamengo mereceu ganhar, apesar dessa polêmica. E na minha opinião não teve pênalti no Bruno Henrique, mas o Flamengo mereceu ganhar. Teve 2 pênaltis no primeiro tempo, em cima do Davi Luiz. Chamaram nem o VAR, né? Aí quando é a favor, é toda essa ladainha, todo esse discurso. Mas vamos deixar de mimimi, o Flamengo ganhou, amassou, o Fluminense mereceu ganhar. E vamos conferir a coletiva do Tite. Se não for aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos autorais, Flá TV, tá bom? E queria falar com você sobre a questão da invencibilidade. Até agora são 9 jogos de invencibilidade, com 8 vitórias e 1 empate. Boa noite. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. E nós pensamos sempre no próximo jogo. Nós trabalhamos dessa forma e conduzimos o trabalho dessa forma, sem preocupar com estatísticas passadas ou situações passadas. É sempre um momento. Tite, Letícia Marques do GE. Boa noite. A gente fez um levantamento apontando que Flamengo, São Paulo, Palmeiras serão os clubes que mais vão jogar no intervalo de 62 horas durante o período da Copa América. Em cima da sua declaração na última coletiva, em cima da resposta da CBF, eu queria saber se você considera que o Flamengo é o clube mais prejudicado nessa situação, já que o Flamengo é o clube brasileiro que mais cedeu atletas para disputar a Copa América. E, claro, por fim, queria que você respondesse como você recebeu a declaração da CBF. Vou falar a meu respeito só, e pessoalmente. Falei de forma respeitosa e confirmo tudo aquilo que eu disse. Repito tudo aquilo que eu disse. Tite, boa noite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. O Flamengo chegou à marca de 61 gols esse ano, sendo que 17 foram oriundos de bolas paradas. Hoje foi pênalti, mas enfim, nos últimos jogos foram gols de escanteio, de cobranças de falta que resultou no gol do Davi Luiz. Como tem sido importante esse tipo de jogada e o quão vocês trabalham no dia a dia para que esse tipo de jogada tenha efeito prático nos jogos e o Flamengo consiga pontuar, ganhar jogos através dela? Bom, nós trabalhamos a bola parada defensiva e ofensiva estrategicamente. Até interessante essa pergunta para eu também levantar algo sobre uma coisa que aconteceu hoje. E procurando a vulnerabilidade dos adversários, a gente sempre tem estratégias em faltas laterais, escanteios e até em laterais mesmo. Ocupar espaços estratégicos, né, e tentar fazer o gol como fizemos, né? E nós usamos até um termo que é o jogo de bolas paradas. Um dos jogos que existem dentro de vários jogos é o de bola parada. O Matheus é o responsável direto, né? E nós auxiliamos. É o responsável direto e é ele o grande cabeceador de seleção brasileira, que esses dois se reúnem com o Kleber, com o Bruno, com... Sim, a gente... O Lucas não, que não cabeceava. Especificamente damos nossas contribuições e tem sido efetivo, né? Nós temos, dentro do nosso modelo, uma maneira de posicionamento, de marcar. E hoje, dentro daquilo que nós vimos, um lance onde o Davi foi obstruído num movimento dele. O árbitro, acho que estava encoberto pela visão, e o responsável do VAR, o Rodrigo, né, poderia o auxiliar. Na nossa visão, foi um lance não difícil para o VAR, né, que impediu a movimentação do Davi por 2 vezes. Enfim, nós sempre pontuamos algo que a gente entende que é do nosso direito. E no lance do pênalti que o VAR auxiliou, foi claro, um pênalti claro também. Então, só para ressaltar isso, né, existe todo um contexto em cima disso, toda uma preparação, e muitas vezes a gente se vê prejudicado por situações claras, assim, no nosso ponto de vista.
Tite César, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. Tite, usando uma comparação que você mesmo já usou, que é a do boxe, hoje o Flamengo golpeou o Fluminense de todas as formas até chegar no gol. Tanto pelos passes por baixo, pelos lançamentos, pela bola parada, pela roubada na pressão no campo ofensivo. Então eu queria te perguntar o quão prazeroso, assim, quão satisfatório é ver o seu time chegar num clássico contra um adversário difícil. Você mesmo falou no último jogo, um campeão da América, apesar de estar numa fase ruim. O quão satisfatório é para você chegar e ver a sua estratégia dando certo da forma que foi, assim, apesar do Flamengo ter perdido muitas chances também, pode-se dizer que a estratégia deu certo. Obrigado. Primeiro eu vou falar de uma situação pessoal. Parabéns pelo nível da tua pergunta. Porque não é pelo quem venceu, tu respeita o outro lado. E eu, se estivesse do outro lado, gostaria de ouvir uma pergunta com esse nível de respeito. São duas grandes equipes. Talvez a equipe que tenha na Libertadores a segunda ou terceira melhor campanha, com um extraordinário técnico, com uma pessoa que eu tenho uma gratidão, chamada Paulo Angione, que vocês não sabem o quanto, e que tem do outro lado não inimigos. Então as pessoas terem uma dimensão um pouquinho maior do que se faz e do respeito que há. Há um respeito muito grande. Há um respeito ao nosso trabalho. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas três alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente, retomava para deixar a equipe compactada. Então isso foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe e chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Tite, boa noite. Igor Siqueira do UOL, aqui à sua direita. Como vocês estão trabalhando para implementar essa cultura do vencer ou do lutar pela vitória até o final, considerando os resultados mais recentes, né? A gente vê um estado anímico, um comportamento do time que não deixa o jogo cair até o final. Você tem trabalhado especificamente essa nuance do jogo, se não podemos deixar? O Léo Pereira falou passando sobre, vocês têm mostrado estatística até, como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Em um outro momento, no último jogo, a gente viu nos bastidores ali, você falou, estou com 63 anos, talvez não tenha mais adiante na minha carreira para viver momentos como esse e tal. Você já está pensando em Last Dance, vamos dizer assim, em quando vai terminar? Mais uns 10, depois eu acho que eu começo a pensar. Complementa a outra agora, César, me ajuda aí. Não, o envolvimento nosso não é só técnico, tático, estratégico, é humano, né? Então a gente entende aí que quando, não só no futebol, mas você sai de casa para ir para um lugar, como o Tite disse, né? Onde você se sente respeitado, onde você se sente bem, você acaba não só produzindo, como até criando, né? Sendo até fomentando aí inovações. Então é isso, eu também creio nisso. A gente sempre tenta convencer o ser humano antes de impor algo, e tem sido prazeroso, orgulhoso e prazeroso, né? Assim, esse trabalho. Bom, é o meu primeiro trabalho assim em clube, né, como auxiliar, e vivi desde os meus 14, 15 anos em grupo, e falo que tem sido bem desafiador pelo tamanho, pela grandeza do Flamengo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, e os atletas compraram a causa, nós todos, né? E o próximo jogo sempre é o nosso objetivo maior. Vocês mostraram um número, por exemplo? Mostramos, né? Lógico, esses números fazem parte, né? Não dá para você convencer ninguém sem fundamentar, né? E isso tem sido semanalmente, né? Nós temos pós-jogo, as nossas reuniões, a decupagem, para entender o porquê das coisas, por que ganhou, por que perdeu, por que empatou, se merecia algo melhor ou não, enfim. É uma rotina nossa, interna, mas tem sido bem prazerosa. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Raíza Simplício, da Gol Brasil. Tite, quando acabou o jogo hoje, eu vi uma cena que achei muito curiosa. O Wesley comemorou bastante,
a garotada, né, os meninos, chegaram próximo a ele, todos abraçaram ele e comemoraram juntos. No jogo do meio de semana, quando acabou o jogo, ele fez uma postagem, e ele, numa das redes dele, ele coloca assim: "Você pode". Ele é um jogador que vinha sendo muito criticado. Varela foi para a seleção, ele assumiu a posição. Na minha opinião, ele vem crescendo, vem apresentando coisas interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento dele, né? Que eu acho que você lida bastante com isso dentro de um grupo grande, como é o grupo do Flamengo, e com jogadores jovens também. É difícil individualizar, mas ao mesmo tempo é importante que se coloque. A gente poderia falar de uma série de atletas. A gente não esconde quando o atleta erra. A gente não esconde. E a gente educa e mostra o caminho certo. O que a gente não faz é por vezes, passar para vocês. Mas ninguém passa a mão. Principalmente os jovens, aí na sua condição. O clube da mesma forma. O clube da mesma forma, não passa a mão. Porque é só assim que talvez, como professor e agora como avô, é a grande forma de educar. Talvez a grande forma e o grande investimento que nós tenhamos numa sociedade, num Brasil melhor, é na educação. A educação que meus 2 netos estavam ali, eu pedi para eles, por favor, vem rezar com a gente e deixa a bola de lado. E os 2 vieram. Mas eu pedi, por favor, para um de 5 e um de 7. E que às vezes quando eu falo um palavrão, eles dizem: vovô, palavrão não. Tenho muitas coisas erradas que eu não gosto de mim. Tem outras que eu me orgulho muito. Uma das que eu mais me orgulho é da educação e do respeito. Queria traduzido de alguma forma, e na forma que tu fizeste uma pergunta para mim, de forma respeitosa. Desculpa, tu, quando eu falei. Tu, João Pedro. Tu, João Pedro, fizeste de uma forma respeitosa. Isso eleva a nível. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado, né? O coletivo aí falou. Tem um assunto interessante aí que vocês ouviram em relação ao Davi Luiz, né? O cara tem, né? Tá fazendo toda a diferença no Flamengo. Tá sendo fundamental para essas vitórias também. Não só ele, como o próprio Pedro também. Jogou pra caramba hoje, embora não tenha tido tanta oportunidade, além do pênalti. Não tinha tido tanta oportunidade, mas foi fundamental, né? Nos passes, no cruzamento e tudo mais. Ele foi fundamental ali. Essa chave ali na jogada, principalmente quando o Rossi lança a bola, né? Ele é o pivô ali para articular e jogar tanto pro Bruno Henrique como pro Luiz Araújo. E foi peça fundamental. O Gerson hoje, inclusive, foi eleito o craque do jogo, lá na transmissão da Globo, né? Do Sport TV e Premier também. Foi eleito aí o craque do jogo. O Mérito jogou pra caramba também no primeiro tempo. O Flamengo era pra ter metido aí no mínimo, sem assim, nenhuma soberba, nenhuma prepotência aqui, tá bom? Com todo respeito ao Fluminense. Metido 3-4 no primeiro tempo tranquilamente, pelas grandes chances criadas, e acabou desperdiçando, né? O Bruno Henrique no primeiro tempo parece que tava jogando com um bloco de concreto, né? Tava meio pesado, não conseguia acertar nada. Depois melhorou no segundo, mas no primeiro tempo teve muitas chances e não conseguiu aproveitar. O Luiz Araújo também não tava com o pé afiado hoje, né? Desperdiçou muita bola. Mas o importante é que o time amassou no primeiro tempo, jogou pra caramba, deixou vamos dizer assim, o Fluminense nas cordas no primeiro tempo. Segundo tempo, até com a troca, né, tudo mais do Fluminense, embora o Flamengo tenha sido melhor ainda também no segundo tempo. Melhor do que o Fluminense, né, mas o Fluminense teve, se eu não me engano, o jogo todo, contando o jogo todo. Primeiro tempo não teve nenhuma chance do Fluminense, segundo tempo só teve 2 chances e uma que foi no gol. Você tem ideia do domínio que o Flamengo, né, teve durante o jogo do Flamengo. Bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, Flá TV, link na descrição.